Amém? Vamos abrir então as nossas Bíblias, amados irmãos, no Evangelho de Mateus, o capítulo 18. Nós vamos finalizar o capítulo 18 agora, do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21. O Senhor da Glória começa esse capítulo com aquela disputa entre os discípulos, quem é o maior, né? Ele traz uma criança para o meio e diz: olha, quem não se humilhar como uma criança como essa não pode entrar no reino e nem, obviamente, ser maior no reino. Então, maior é aquele que se humilha, diz o nosso Senhor. E aí, então, ele vai desenvolvendo um tema sobre o perdão, como a gente vai tratar esse irmão, né? Esse irmão tão amado por Deus, tão caro para Deus, como a gente vai tratá-lo. A gente não pode magoar esse irmão, a gente não pode ofender esse irmão, a gente não pode fazer esse irmão se desviar da fé em Cristo Jesus. É melhor entrar cego e manco, coxo na vida eterna do que se perder por fazer tropeçar um desses pequeninos, porque até os anjos deles assistem diante do Pai Celestial. Então, aqui termina esse pedaço aí, e agora vamos para o ponto final. Nesse momento, Pedro então faz uma pergunta para o Senhor no versículo 21, e diz: então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe o que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele como pagar, o Senhor desse servo ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e assim até que a dívida toda fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tem paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. O Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei toda aquela dívida, porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo ao carrasco, até que pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com que, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. A pura leitura desse texto, né, é extraordinária. Já
já ilumina os nossos olhos. É uma estrutura fantástica. São 7 imagens na primeira parte do texto, quando aquele rei chama o seu servo, tem 7 imagens aí, e mais 7 imagens quando aquele servo perdoado encontra aquele que é o seu conservo, até que o rei o chama de volta, e aí então manda prendê-lo. Então uma estrutura profética dupla, há uma intenção muito forte do Senhor aqui, de mostrar para mim e para você, e de forma dupla, que é certíssimo o que está sendo dito aqui. Aqui não há dúvida que isso irá acontecer com todo aquele que não viver de acordo com os princípios do texto sagrado que se nos está sendo trazido. O apóstolo Pedro pergunta para o Senhor: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Nós vivemos na era dos relacionamentos líquidos, os relacionamentos solúveis, os relacionamentos quebradiços, diluíveis, como dizia Zygmunt Bauman, o maior sociólogo do século XX. E esses relacionamentos tão fragmentados e tão fragilizados estão especialmente dentro das famílias. E a família que mais sofre nesse sentido. Relacionamentos geralmente voltados para os interesses e, naturalmente, todo relacionamento que é voltado para o interesse pessoal, eu me relaciono porque eu me interesso em alguma coisa que essa pessoa tenha, naturalmente são relacionamentos descartáveis. Então, diante disso, desses relacionamentos tão ruins, tão pobres, que a família vive, com essa pobreza do diálogo, também com todo o isolamento da internet que se produz dentro de casa, nós temos a mesma ideia nesse capítulo que nós estamos vendo. Porque veja, todo esse capítulo, Jesus está desconstruindo a ideia deles, dos discípulos, de que os relacionamentos no reino de Deus são relacionamentos de poder. Quem é o maior? Eles estão com um relacionamento com a ideia de poder, de controle, de domínio, uns sobre os outros. Só que o Senhor da Glória está mostrando para eles que no reino dos céus não é assim. Não é um relacionamento de poder, não, é uma família. São relacionamentos de amor. Jesus traz uma criança e bota no meio deles e diz: ó Pai Celestial, aqui estão os filhinhos, vocês são os filhinhos. Veja, a ideia do nosso texto, no capítulo 18 inteiro, é uma ideia de família, de relacionamento. Igreja é isso. E você está vendo esse Pai Celestial que está cuidando dos pequeninos e está dizendo para que nos cuidemos uns aos outros e não façamos nenhum dos pequeninos tropeçar. Então, toda a construção do pensamento do Senhor é sempre um pensamento familiar. A igreja, o reino dos céus, ali tem o Pai Celestial e os irmãos que se relacionam. Essa é a imagem de Jesus, é isso que Jesus tem diante de si, está transmitindo esse conceito para os discípulos. O conceito é que a igreja deve viver um relacionamento dentro de um patamar muito superior e sem precedentes que o mundo jamais viu. Por quê? Porque o amor que está sobre nós, o sangue que nos une, nem o amor que é sagrado de mãe e pai se aproxima à perfeição e à profundidade do amor de Deus. Então esse amor que está sobre nós, esse amor que está sobre os pequeninos, esse amor que está sobre os eleitos de Deus, esse amor e esse sangue que nos une, deve nos fazer viver um relacionamento de amor, irmão, que o mundo jamais viu e jamais poderá ver. Essa é a vontade de Deus. Como o Senhor Jesus disse, não é da vontade do vosso Pai Celestial que nenhum desses pequeninos se perca.
Então aqui está o ideal de Deus, aqui está o padrão de Deus. A igreja não vai viver segundo os padrões culturais. Ah, pastor, mas no mundo, hoje em dia, na cultura, tudo é líquido. Você não consegue se firmar em cima de nada. É como andar sobre as águas, vai afundar. Os relacionamentos se quebram, as pessoas se trocam. Mas dentro do reino de Deus não pode ser assim. O ideal de Deus, o mandamento de Deus é esse. E nós não vivemos sobre o ideal da cultura, sobre o que a cultura está norteando, porque somos cristãos. E ser cristão não é viver segundo a cultura, mas é viver segundo Cristo, segundo o padrão dele. Nós não vivemos pelas nossas heranças familiares. Ah, da minha família era uma bagunça, era tudo quebrado, ninguém conversava, era tudo arrebentado. E você vai viver assim na igreja. E esse é o modo de ser cristão. É isso que o amor de Deus quer de você e de mim. O amor de Deus derramado em nossos corações ser derramado para você viver igual você vivia na sua casa. É isso que é ser um cristão. Não, irmão. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. A igreja é um novo povo, é a família de Deus. Então vive de acordo com Deus. Por isso que a resposta de Jesus é um confronto para Pedro, porque Pedro está dentro da mentalidade da cultura da sua época. Os fariseus diziam que você deveria perdoar 4 vezes uma pessoa que pecasse o mesmo pecado contra você. Veja, Pedro está com aquele cheiro do fariseu, aquela mentalidade farisaica, era a mentalidade da sua cultura. E a mentalidade da nossa cultura é o quê? É que nós somos infiéis com os relacionamentos, trocamos as pessoas no mercado da fé. As pessoas trocam de igreja à torta e à direita, as pessoas não têm compromisso no reino de Deus. Gostei muito da frase de um irmão, que uma igreja passando dificuldades, uma igreja passando uma situação difícil, a igreja declinando, o filho dele chegou para ele e disse: eu vou mudar de igreja, porque essa igreja está assim, e tem esse problema, está desse jeito e daquele outro, e isso e aquilo, apresentou todos os problemas. Aí ele falou: muito bem, o barco está afundando, o navio está afundando, e os ratos estão indo embora. Gostei da ideia, bonita a ideia. Os ratos estão indo embora. Claro, porque os ratos só estão pela comida. Os ratos só estão pelo interesse. Então, outra expressão que eu ouvi muito interessante: você vai abandonar a sua mãe doente, aquela que cuidou de você uma vida inteira, aquela que te ajudou uma vida inteira. Agora que a sua mãe está doente, você vai virar as costas para ela e procurar uma outra mãe. Porque você não fica, cuida, dá banho, ajuda até que essa mãe se ergue novamente. Boa ideia. Isso é relacionamento, isso é compromisso. Então nós estamos dentro de uma outra percepção, mas Pedro, ele está dentro da sua cultura, e nós também estamos inseridos na nossa cultura. E Jesus quebra a argumentação, o pensamento de Pedro. Jesus desconstrói o pensamento de Pedro e diz para ele: eu não te digo que você... E Pedro foi generoso, porque ele sabia que era comum, que Jesus sabia, obviamente, que os fariseus diziam que era para perdoar até 4 vezes o mesmo pecado. Pedro, de uma maneira muito nobre, achando que, olha, eu vou, né? Estamos aqui, eu estou quase dobrando esse negócio aqui, então é para perdoar até 7, Senhor. Aí Jesus disse: Pedro, no reino dos céus não é até 7, mas todas as vezes que seu irmão arrependido, quebrantado, contrito, em busca de mudança, esse irmão que está vencendo o pecado, esse irmão que está lutando contra o pecado, que está tendo vitória sobre o pecado, esse irmão de fato arrependido, vier até você e você vai perdoá-lo 70 vezes 7. Isso é, você vai perdoá-lo sempre, sempre que seu irmão arrependido de fato. Porque se você tomar isso por outro lado, você vai dizer que não, independentemente se a pessoa não se arrepende, então a igreja vira um antro de pecado.
porque você perde o parâmetro, certo? Não, então não, você tem que perdoar, então você tem que aceitar tudo. Não. Não é isso que o Senhor está dizendo, porque isso vai contradizer a própria Escritura Sagrada, que diz que nós não podemos nem comer com pessoas que, dizendo-se cristãos, são bêbados, e daí vai. Ok? Então aí nós contradizemos as Escrituras, quando de fato o irmão, que você está vendo o arrependimento nele, ele está lutando contra o pecado, e ele está arrependido de fato, e tem tido vitória sobre o pecado, mas que ele não é perfeito, porque nenhum de nós somos. Então vamos perdoar esse irmão, porque o nosso Senhor nos perdoou. Então, o nosso texto sagrado está aí diante de nós, e o Senhor imediatamente lança uma parábola profética maravilhosa, e ele inicia dizendo: o reino dos céus é semelhante. Então, aqui está a igreja, o povo de Deus, os cristãos verdadeiros, vão viver assim. O reino dos céus é semelhante a um homem, a um rei, que vai acertar contas e chama um dos seus servos. E aqui está o padrão é Deus. O padrão não são os meus sentimentos, o padrão não é a minha família, o padrão não é a cultura, o padrão do perdão, do amor, do compromisso, do relacionamento é Deus. Veja, Jesus arremete a nossa realidade pecaminosa, a nossa realidade imperfeita, a nossa realidade que não funciona corretamente, plenamente, mas ele arremete aos céus, ele arremete a Deus, ok? O rei, que aí é Deus, que está acertando contas, e Deus vai acertar contas com todos. Ninguém vai ficar sem acertar contas com Deus. Cada pecado, cada pensamento, todo pecado, ele será trazido à luz. Não há nada oculto de Jesus que não há de ser revelado. Então, nesse acerto de contas aí, então, nós temos esse homem que tem uma dívida de 10.000 talentos. D.A. Carson, que é um dos maiores teólogos, se não o maior teólogo hoje vivo, ele disse que essa dívida seria de 6 bilhões de reais. Seriam mais de 150 mil anos de trabalho. 150 mil anos. Jesus aqui tem uma hipérbole, né? Ele bota um número estratosférico. Para você ter uma ideia, todo o dinheiro arrecadado na nação de Israel inteira demorariam 13 anos para você levantar 10.000 talentos. Arrecadando dinheiro, todos os impostos de tudo, levaram 13 anos. Então assim, é um montante que de fato é impagável. E aqui está a grandeza, a dimensão desproporcional do nosso pecado. O nosso pecado é impagável. Nós vamos, toda a nossa vida, tudo que fizer, somos totalmente, completamente impotentes para pagar a nossa dívida diante de Deus. As pessoas acham que o sofrimento traz o perdão dos pecados. Então o purgatório, ou o inferno, ou qualquer coisa assim. Não há nada, não há purgatório, não há inferno, não há sofrimento, não existem boas obras, não há absolutamente nada que alguém faça que vai perdoar um único pecado. Então a nossa dívida ela é estratosférica, ela é impossível, ela é impagável, ela ultrapassa toda a nossa capacidade de conseguir pagar a Deus o que de fato nós fizemos. E só existe um único meio de que os nossos pecados sejam perdoados. Nós precisamos, e existe apenas uma possibilidade, não existe outra possibilidade, porque você precisa de um sacrifício perfeito. Então você precisa de uma pessoa, porque pessoas pecaram,
Então você precisa de um substituto à altura. Você precisa de um homem, de uma pessoa que nunca pecou. Você precisa de uma pessoa que, além de não ter nunca pecado, também é uma pessoa que vive eternamente. Essa pessoa tem em si a vida eterna. Essa pessoa é agradável a Deus 100%. Em tudo que faz, pensa, fala e viveu assim. E você precisa que essa pessoa dê voluntariamente a sua vida em seu lugar. Porque se essa pessoa morrer, é totalmente injusto. Porque ele não tem pecado. Então que o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, apenas Cristo poderia fazer. Um anjo não poderia morrer no seu lugar. Um arcanjo, um querubim, um serafim, seja lá qualquer, apenas um homem pode morrer pelo homem. Então o próprio Deus se faz carne. Então veja a complexidade, a abrangência desse sacrifício tão maravilhoso que foi feito por mim e por você, para pagar toda a nossa dívida. E agora, não tendo como pagar, esse homem se ajoelha diante do rei, porque o rei diz para ele: agora você vai ser vendido, vai para a prisão, sua esposa vai ser vendida como escravo, seus filhos vão ser vendidos como escravo, você vai perder tudo que você tem. E o pecado é destruído. O pecado destrói tudo. O pecado destrói a família. O pecado destrói os relacionamentos. O pecado nos faz perder tudo. Tudo. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, disse Jesus, e perder a sua vida? O pecado destrói tudo. O pecado vai levar tudo de você. O pecado vai arrancar tudo da sua vida. O pecado vai levar o pecador à mais plena e devastadora miséria ao inferno. Ele não tem nada, ele perde tudo. Ele perde tudo. Ele perde todos os seus bens, ele perde a sua vida, ele perde sua liberdade, ele perde todos os seus relacionamentos. Ele vai para o inferno na mais plena desgraça que pode existir. Isso é o pecado. E aqui fica tão nítido, tão vivo para mim e para você, o dano, a tragédia, a desgraça do pecado. E aqui você tem que levar a sério, o pecado. Por isso que a pergunta de Pedro, se até quantas vezes eu vou perdoar meu irmão, ela precisa ser levada tão a sério, porque a pergunta que deveria ter sido feita não é quantas vezes eu devo perdoar meu irmão, mas a pergunta a ser feita é: até quanto eu vou amar, perdoar e me comprometer com aqueles por quem Cristo morreu, por aqueles a quem Deus amou e escolheu desde antes da eternidade, entregou o seu Filho e coloca os seus anjos para cuidar deles? Até quanto eu vou amar essas pessoas? Até quanto eu vou perdoar essas pessoas? Qual o nível de compromisso que eu vou ter com essas pessoas? Essa é a pergunta a ser feita. A pergunta certa é essa, que nós devemos fazer. E até quanto você está disposto a ir? Até quanto você está disposto a perdoar? Até quanto você tem disposição para amar? Porque essa aqui é uma parte da família de Deus. Então, esse texto traz sobre si e carrega em si um peso muito especial. Muito especial. Nós não temos plena ideia da importância da igreja, e quando eu falo igreja eu estou falando de pessoas, dos salvos. A gente não tem plena ideia e compreensão da importância de um irmão em Cristo Jesus para Deus, e essa é a importância que deveria ter para nós.
o compromisso, o amor, o respeito que nós devemos ter uns pelos outros. Uns pelos outros. Meus amados irmãos, esse texto nos chama de uma forma muito especial a viver para a glória de Deus e cuidar de uma maneira tão terna dos nossos amados irmãos. Esse homem com essa dívida tão grande, impagável, agora é perdoado pela pura compaixão e amor. Compadecendo-se dele, perdoou-lhe a dívida. E essa compaixão envolve o sacrifício, a vida do Filho de Deus. Essa compaixão envolve a morte daquele que é santo, 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 daquele que está sentado no trono, o qual Isaías viu. É ele que morreu naquela cruz, por cada um dos seus pequeninos. E ele conhece cada um pelo seu nome. E ele sabe em particularidade cada um e cuida e zela da vida de cada um dos pequeninos. Quanto amor você não deve ter por cada um deles. Meu amado irmão, só que agora esse homem perdoado sai da presença do rei e encontra um servo dele, por isso chamado conservo. E ele deve 3 meses de salário. 3 meses de salário. 3 mil e poucos reais hoje. Olha, a dívida era 6 bilhões. 6 bilhões. Para 3 mil reais, você imagina a desproporcionalidade aqui, né? Um negócio assim que não tem. Ele acabou de ser perdoado. Ele acabou de sair da presença do rei. Ele acabou de receber o perdão, ele acabou de beber e de ser banhado na água da misericórdia, da graça. E agora ele encontra alguém que deve a ele. E o que ele faz? Veja, o rei não pegou ele pelo pescoço. O rei não agarrou ele, o rei trouxe ele à sua presença. Nós somos muito mais rigorosos em cobrar a culpa dos outros do que inclusive Deus é conosco. Esse homem agarrou aquilo, sufocando, ele queria, eu vou matar esse aqui eu vou esganar com a mão, eu vou apertar o pescoço. Veja a crueldade, a maldade, e as mesmas palavras tem aquele conservo que aquele servo teve diante do rei. Tem paciência comigo, eu tudo te pagarei. E o texto diz que ele não quis perdoar. Versículo 30, ele porém não quis. Perdão é uma questão de querer. Perdão é uma questão de você olhar que a sua dívida com Deus é infinitamente maior. Você pecou contra Deus infinitamente mais do que um irmão pecou contra você. É isso. Esse irmão pecou contra você, mas você, em pensamentos, em sentimentos, em palavras, em ações, em omissões, todos os dias, quantos pecados você não comete? E os mesmos. E por todos os dias da sua vida. E as pessoas vão pecar contra você, mas você pecou infinitamente mais contra Deus. Mas aqui está o contraste. Deus é bom e o que há no nosso coração é maldade, mesmo quando a gente experimenta a graça de Deus. Nós somos vingativos, nós queremos agarrar as pessoas, apertar o pescoço, nós queremos a vingança,
humilhar, a gente quer pisotear. Meus irmãos, é esse o espírito cristão, é esse o Espírito de Deus. O que o texto está dizendo para mim e para você é que nós devemos fazer com as pessoas exatamente aquilo que Deus fez conosco. Como se nosso Senhor Jesus nos ensinou a orar: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quanto amor não deve haver dentro da igreja? Por quê? Porque se você experimentou a graça de Deus, se você entendeu que você ia para o inferno, que ali era o seu lugar, para sempre, em trevas palpáveis, em sofrimento sem medida, de noite, séculos e séculos e milênios e milhões de anos, e você lá sofrendo eternamente. Como disse Jesus, lá o bicho não morre e o fogo não apaga. Aquele era o seu lugar, aquele era o seu lugar, o meu lugar e o seu lugar. Mas Ele teve compaixão de nós. O que você deve ter pelas pessoas? Ele teve compaixão de você, Ele amou você. Se você experimentou a graça de Deus, é isso que você deve dar às pessoas: amor, graça, misericórdia, e sempre lembrar que você é um pecador muito maior em relação a Deus do que as pessoas em relação a você. Eu sou um pecador muito maior em relação a Deus do que você pode ser em relação a mim. Eu fiz muito mais contra Deus do que você pode fazer contra mim. Se Deus me perdoou, é meu dever perdoar você. É isso que o Senhor quer. O reino de Deus não é um jogo de poder, de quem é o maior, mas é de amor. É outra estrutura, não é uma estrutura de controle, de domínio, mas é uma estrutura de amor, de bondade, de compaixão, de cuidado, de proteção, de abrir mão de si mesmo, de cortar a mão e arrancar o olho, porque eu não posso fazer tropeçar aqueles a quem o meu Pai Celestial ama, que são Deus e irmãos. No mundo você vive de si para si mesmo. No reino de Deus você vive para os outros, porque o amor não busca seus próprios interesses. Pastor, eu não sei viver assim. Então você não experimentou a graça de Deus ainda. Não, meu negócio eu penso em mim. Então você não está apto para o reino de Deus. Porque no reino de Deus a gente vive para o outro. Deus amou o mundo e deu o seu Filho. Pastor, eu sei só pensar em mim. Eu venho para a igreja para mim. Eu estou aqui por mim. Eu estou pensando em mim. Como você vai viver esse Deus? Como você vai viver o compromisso que esse texto está exigindo de mim e de você? Como vamos viver isso aqui? O reino de Deus tem como marca o amor que Deus tem por nós e o amor que temos uns pelos outros, os dois grandes mandamentos. Fomos amados por Deus e o amamos, porque Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou, amamos uns aos outros. É isso que é o reino de Deus. Nisso se cumpre tudo. E esses laços são eternos. Pastor, não consigo enxergar assim. Vá para a cruz.
Vá para Cristo. Você precisa entender a graça de Deus. Você precisa entender o amor de Deus. E quando você entender o amor de Deus, você vai se preocupar pelas pessoas. Você vai olhar as pessoas. Você vai olhar os seus irmãos. Você vai amar a igreja. Você vai cuidar dos seus irmãos. Você vai cuidar da igreja. Você vai se interessar pelas pessoas. Você vai proteger os seus irmãos. Você vai guardar os seus irmãos. Você vai orar pelos seus irmãos. Você vai abençoar os seus irmãos. Você vai servir os seus irmãos. E você vai procurar aqueles que são eleitos e amados eternamente por Deus, mas ainda estão perdidos. Você vai evangelizar, você vai atrás deles. Você não vai fazer nada para ninguém tropeçar aqui. Ninguém. Eu não vou dizer nada que vai entristecer meu irmão. Eu não vou fazer nada que vai fazer ninguém tropeçar aqui. E quando um novo convertido chega, meu Deus, o bebê chegou. E o bebê a gente tem todo cuidado. O bebê a gente não pega com a mão suja. A gente lava a mão primeiro para pegar no bebê. A gente não pega no bebê quando está resfriado. A gente tem todo cuidado. É assim que a gente recebe as pessoas na igreja. E a gente, lembro do Dr. Chad falando, que às vezes a gente trata mal os irmãos, e aquele irmão vai estar brilhando como o sol, disse Jesus em Mateus, no reino do Senhor. E ele vai estar muito mais perto de Deus do que eu. A luz dele vai ser muito maior do que a minha. E eu vou sentir muita vergonha, porque eu destratei ele aqui, eu humilhei ele aqui, eu rejeitei esse irmão aqui, mas ele é tão amado por Deus, e tem tanta bênção de Deus na glória. Eu falo, que coisa horrível que eu fiz. Meus irmãos, que seriedade esse texto, que profundidade esse texto no chão, que riqueza. Esse tem sido o seu sentimento, seu pensamento, sua atitude. Esse é o seu compromisso com essa igreja. Esse é o seu compromisso com os irmãos, com o reino de Deus, com essa comunidade onde Deus te pôs. Porque se você mora nessa comunidade não é à toa, foi Deus que te trouxe para cá. Foi Deus que te fez nascer no ano que você nasceu, te deu o emprego que você, e te deu a casa que você tem. E tudo isso tem um propósito, que você seja uma bênção nessa comunidade. Que as pessoas olhem para você e vejam em você Cristo. E elas bebam da graça, do amor, da bondade, da misericórdia de Deus, do Evangelho, por meio da sua vida. Ou você acha que o Deus que entregou seu Filho naquela cruz te abençoou só por te abençoar? Te deu um emprego só por te dar? Te deu a casa só para você ter? Você acha que Ele não tem um propósito em te abençoar para que você leve o Evangelho a outros aqui nessa comunidade? E cuide desses pequeninos que estão por aí. E seja você e eu razão, motivo de transformação nesse mundo, sal e luz nesse mundo. Talvez o secularismo está atomizando, fazendo você míope. Não, só consigo olhar de mim para mim mesmo. Como aquele homem a quem Deus abençoou de uma forma tão tremenda, multiplicou tanto os seus grãos, e ele não consegue olhar nem para Deus e dizer obrigado. Nem a hora, aquele homem nem ora agradecendo a Deus. Senhor, eu te dou graças porque tudo isso aqui é uma bênção tão grande que o Senhor me deu. O que o Senhor quer que eu faça? Não. Ele disse para si mesmo: alma minha, muitos bens tem para muitos anos. Ele só falou, ele falou para ele: alma minha. A oração dele foi dele para ele mesmo. Nem agradecer a Deus ele agradeceu. Ele fez um culto de louvor, ele fez nada, ele nem levantou as mãos e disse: Senhor, que bênção que o Senhor me deu. Multiplicou os meus grãos, que eu não tenho nem capacidade para absorver isso. Ele só pensou nele mesmo. Esse é um mundano, esse é um secularista. Alguém que só consegue enxergar a si mesmo. Irmão, sai da cultura, sai dessa cultura e vem para Cristo.
vem para Cristo, para pensar como Cristo, para ser um cristão, para entender a vida e ver as bênçãos, ver as circunstâncias, ver tudo que te cerca como a mão da providência de Deus. E mandou o homem para a prisão. E quando nós não perdoamos, entristecemos a Deus. Quando não perdoamos, entristecemos os outros. Os outros companheiros, vendo aquilo, se entristeceram muito. Quando você guarda rancor, mágoa, ódio, ressentimento, resistências no seu coração, toda a igreja fica entristecida. Toda a família de Deus fica entristecida. Não é só um relacionamento pessoal, uma rixa pessoal que você tem com alguma pessoa dentro da igreja. Entristece todo mundo. Todo mundo fica entristecido, o próprio Deus. As pessoas também ficam entristecidas. Mas não apenas isso. Quando você não perdoa, da mesma forma, é um sinal que você tem seu coração endurecido. Deus te perdoou e você não perdoa. Mas também é um sinal de ingratidão, porque Deus te perdoou e você não perdoa. Você é ingrato com Deus. Quando você não perdoa, você está sendo ingrato com Deus, porque Deus perdoou você, Deus abençoou você. E você não perdoa o outro, então você está sendo ingrato com Deus. A sua ingratidão é primeiro a Deus, e sua ofensa é contra as pessoas. A falta de perdão desperta a ira de Deus. Interessante isso no texto. Reparou isso no texto? Olha o versículo 34. Olha o versículo 34. O rei, o Senhor, indignando-se, ficou cheio de ira. Ele estava cheio de graça e de amor. Agora Deus está cheio de ira. Cheio, indignando-se. Olha, a falta de perdão desperta a ira de Deus contra você. Desperta a ira de Deus contra você. Interessante que o texto diz que ele não quis perdoar. O perdão é possível para quem experimentou a graça de Deus. Ok? E nem sempre aquele que experimentou a graça de Deus está salvo. Hein? Interessante isso. Esse homem foi para a prisão, para o inferno e passou lá o resto da sua eternidade. Ok? A falta de perdão também aprisiona tanto o ofendido como o ofensor. Os dois ficaram presos. Aquele que devia 100 denários, 3 meses de trabalho, também ficou preso. E o que devia 6 bilhões, ficou preso. Aprisiona todo mundo. Todo mundo fica refém desse negócio. Todo mundo fica na amargura, no ódio, no prejuízo, na inveja, na intriga, na maledicência, na crítica, na fofoca. É miséria para todo mundo. Não apenas para quem está no problema, mas isso acaba se disseminando para todo mundo na igreja. Quantas vezes você não tinha problema nenhum com fulano de tal, mas o ciclano veio te contar, contaminou o seu coração, encheu o seu coração do ódio que estava no coração dele, e agora você olha para o fulano lá, com a mesma resistência, com o mesmo ódio que o outro derramou na sua alma. Meu Deus, que coisa terrível. Por isso que Jesus, nesse mesmo capítulo, diz: não vai, como eu disse na semana passada, se alguém vier falar alguma coisa de alguém para você, dizer: irmão, antes de você me contar qualquer coisa, eu quero te fazer uma pergunta. Você já foi conversar com esse irmão pessoalmente para falar desse assunto e resolver? Então faça aquilo que Jesus mandou. Não conte nada para mim. Vá tu
e ele só, e resolva a sua querela, resolva o seu problema. Não me meta nisso, não encha meu coração de resistências ao irmão, ao fulano, e gente, tem gente que é tão inocente. Toda a história tem no mínimo. Você já ouviu uma história e acreditou naquilo piamente, sem primeiro perguntar para aquela pessoa se aquilo era de fato daquele jeito? Tem gente que é tão imatura que vê alguém aqui e diz: você sabe que o fulano fez? Pronto, bastou. Acreditou piamente nesse. Primeiro viu que está errado, depois acreditou piamente, viu resistência em relação ao outro, e lá na frente vai saber que a história não era bem assim. Quantas vezes você e eu já não caímos nisso? Quantas vezes? Esse ano, só esse ano, quantas vezes? Está aí o nosso Senhor nos ordenando que não façamos isso. Mas também a falta de perdão, irmão, produz sofrimento, flagelo. Versículo 34. Versículo 34. O rei mandou o homem para a prisão. Mandou o homem para os verdugos. Mandou o homem ser flagelado. Perdeu tudo. Perdeu a liberdade, perdeu a vida, perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu os relacionamentos, perdeu o trabalho, perdeu tudo. E agora vai passar o resto da eternidade no inferno. Por quê? Porque não perdoa os irmãos. A falta de perdão traz condenação eterna. A falta de perdão traz condenação eterna. Pastor, mas não me veio pedir perdão. Perdoe. 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 De coração. De coração. Pastor, não estou conseguindo perdoar de coração. Vá aos pés da cruz, orar ao Senhor e lembrar dos teus pecados. Lembrar o quanto você já pecou contra o seu Senhor. E como Ele foi bondoso e gracioso com você. E como Ele te perdoou. E aí você vai botar na balança o que essa pessoa fez. E o quanto você já fez contra Deus. E você vai dizer: meu Deus, eu sou um pecador muito maior contra ti do que essa pessoa contra mim. Existe uma diferença do perdão de Deus e o perdão do homem. Existe? O perdão de Deus para com o ser humano é diferente do meu perdão para com o irmão. Qual a diferença que você vê? Não, porque ele falou para perdoar 70 vezes 7. Né? Aí quando esse cara pisa na bola de novo, o Senhor lá não perdoa mais ele. Ele já tem dado um perdão pleno para ele. Sabe? Sim. O perdão que Deus deu para ele foi um perdão pleno, com certeza. Total. Aí ele desvalorizou isso. Sim. E aí está o grande pecado. O grande pecado não está em que ele não tenha perdoado o outro, que é um pecado. Mas o grande pecado está em desconsiderar o perdão que ele recebeu de Deus. Aí está o grande pecado. A grandeza do perdão, né? Uma coisinha miudinha lá, ele... Entendeu? Por isso que o grande pecado aqui, o maior pecado, não é não perdoar o outro, mas é desconsiderar o perdão que você recebeu por ser um pecador muito maior diante de Deus. Entendeu? Muito maior diante de Deus. E por último, irmãos, a falta de perdão fecha as portas da misericórdia. Acabou. Não tem perdão para aquele que não perdoou. Não tem perdão. E não é perdão daqui, ó. É um perdão daqui. Jesus termina dizendo: assim também, versículo 35, o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo, é genuíno, é verdadeiro, é do íntimo,
E só existe uma pessoa que conhece seu íntimo. E Ele vai julgar os segredos dos corações dos homens. Cristo Jesus. Se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. Que Deus, tão misericordioso conosco, que nos perdoe e nos salvou, continue tendo misericórdia de nós, que você possa tomar esse texto e dizer: meu Deus, eu tenho que perdoar os meus irmãos. Feche seus olhos, querido, e ore ao Senhor. Existe alguém com quem